Você já percebeu que existem dores que ninguém vê? A gente aprende desde muito pequeno que luto é quando alguém morre. A gente veste preto, vai ao funeral, recebe abraço, flores, oração. Todo mundo entende quando você está sofrendo. Mas e quando ninguém morreu? E quando a pessoa continua viva, mas a relação acabou? E quando quem morreu foi um sonho? Ou uma versão de você que nunca mais voltou? Será que isso também é luto? Porque talvez você esteja vivendo um e nem saiba. Talvez você esteja tentando seguir em frente sem perceber que existe uma despedida que você nunca conseguiu fazer. Hoje, eu queria conversar com você sobre um tipo de luto que quase ninguém reconhece. Agora pega o seu café, se acomoda, porque a nossa conversa já vai começar. Eu acho curioso porque a gente sabe reconhecer o luto nos outros, mas quase nunca reconhece na gente. Se alguém perde um pai, todo mundo entende. Se alguém perde um filho, todo mundo entende. Mas se alguém perde um casamento de 20 anos, parece que esperam que ela resolva isso em poucos meses. Como assim? Você passou 20 anos construindo uma vida e querem que você reorganize tudo como quem troca os móveis da sala? Não funciona assim. Ou então, quando um filho cresce, casa, vai embora, todo mundo fala: nossa, que maravilha, eles criaram os filhos para o mundo. É verdade, mas ninguém fala da mãe que chega em casa e encontra um quarto vazio, ninguém pergunta como ela está aprendendo a viver numa casa silenciosa, porque esse tipo de saudade não aparece nas fotos. Ela aparece quando você faz comida demais, quando você escuta um barulho e acha que alguém chegou em casa, quando você passa na porta do quarto e lembra de como era antes. Isso também é luto. E sabe qual é o problema? A gente tenta ser forte e coloca um sorriso, vai para o trabalho, vai para a igreja, cumpre todos os compromissos e ainda responde para todo mundo: tá tudo bem. Porque aparentemente a resposta oficial da vida adulta é sempre essa, né? Tá tudo bem. Mas lá dentro ainda existe alguém tentando entender o que aconteceu. Eu vivi isso mais de uma vez. Não foi apenas quando relacionamentos terminaram, nem apenas quando sonhos mudaram. Foi quando eu percebi que algumas versões da Priscila nunca mais voltariam. Depois de certas experiências, a gente muda. E isso não é necessariamente ruim, mas dói. Porque existe um momento em que você percebe que está sentindo falta de alguém que era você. Essa foi uma das descobertas mais difíceis da minha vida, sentir saudade da mulher que eu era. A espontaneidade, da leveza, da despreocupação. Tem coisas que a dor leva embora e a gente passa muito tempo achando que precisa encontrar aquela pessoa de novo. Mas talvez essa não seja a pergunta certa. Talvez a pergunta seja: quem eu estou me tornando depois de tudo isso? Porque existe uma diferença enorme entre tentar voltar a ser quem você era e aceitar que agora você pode construir uma versão nova, mais madura, mais consciente, mais forte, sem precisar fingir que nada aconteceu. Porque aconteceu e ignorar a dor nunca foi a mesma coisa que curar a dor. Talvez você esteja ouvindo isso hoje pensando: Priscila, é exatamente assim que eu me sinto. Então, se for, eu queria que você soubesse uma coisa: você não está exagerando, você não está sendo fraca e você não está sozinho. Existem lutos que nunca tiveram funeral, mas ainda precisam de uma despedida. Eu queria te fazer uma pergunta e eu queria que você não respondesse rápido. Quando foi a última vez que você permitiu sentir falta sem sentir culpa? Porque existe uma pressão muito grande para a gente superar. Como se superar fosse esquecer. Como se amadurecer fosse não sentir mais. Mas não é. A gente pode seguir em frente e ainda sentir saudade. As duas coisas podem existir ao mesmo tempo. Você pode estar feliz e ainda sentir falta da casa onde seus filhos cresceram. Você pode amar a vida que construiu e ainda sentir saudade da carreira que deixou. Uma coisa não anula a outra. A gente acha que Deus só aceita oração de gratidão, mas às vezes Ele também recebe oração com saudade. E sabe por que eu acho que esse luto machuca tanto?
Porque ninguém nos ensinou a despedir daquilo que continua existindo. Como é que você se despede de uma pessoa que continua viva? Como é que você se despede da família que você imaginou que você teria? Como é que você se despede da profissão que um dia foi o seu sonho? Como é que você se despede da saúde que você tinha antes de um diagnóstico? Como é que você se despede da mulher que existia antes do acidente? Essas despedidas não têm um ritual. E talvez esse seja o problema, porque o nosso coração precisa entender que uma fase acabou. Quando isso não acontece, a gente fica preso, não ao passado, mas à expectativa de que tudo volte a ser como era antes. E eu conheço muito bem essa expectativa. Depois do meu acidente, eu passei um tempo esperando que a minha vida simplesmente voltasse ao normal, que eu voltasse a ser a mesma Príscila de sempre, que meu corpo reagiria igual, que minha confiança ia voltar igual, a ser igual, que meu medo ia desaparecer. Só que isso nunca aconteceu, porque a vida não me devolveu a mulher que eu era. Ele me apresentou uma nova mulher, que eu ainda não conhecia. E para conhecer essa nova mulher, eu precisei parar de tentar ressuscitar a antiga. E olha que dá um trabalho danado aceitar isso. Talvez você esteja fazendo a mesma coisa. Talvez você esteja esperando que uma versão antiga de você volte. Enquanto isso, a versão que Deus está formando hoje está esperando que você a conheça. E se em vez de perguntar como que eu faço para voltar, você perguntasse quem eu posso me tornar depois dessa dor? Essa pergunta mudou a minha vida porque ela tira os olhos do que foi perdido e coloca os olhos no que ainda pode nascer. A dor não precisa ser o fim da sua história, mas ela também não pode ser ignorada, ela precisa ser atravessada. Até aqui a gente falou da dor, falou da saudade, das despedidas que ninguém percebe, mas agora eu queria conversar com você sobre uma coisa diferente. O que a gente faz depois que reconhece esse luto? Porque reconhecer é importante, mas permanecer ali não é o destino. Talvez hoje você precise fazer uma despedida que nunca teve coragem de fazer. Eu não estou dizendo que você precisa esquecer, nem apagar, nem fingir que não aconteceu porque aconteceu. Eu estou dizendo que talvez você precise parar de esperar que aquilo volte. Porque enquanto a gente espera o ontem voltar, a gente deixa de viver o hoje. E eu sei como isso é difícil, porque existe uma parte da gente que continua negociando. Ai, quem sabe, talvez, vai que... Como se segurar o passado fosse impedir que ele acabasse. Mas não impede. Só impede que a gente continue caminhando. E olha que eu já tentei negociar com a vida. Nunca aceitou minhas propostas. Tem uma pergunta que mudou completamente a maneira como eu enxergo as minhas perdas. É simples, mas muito poderosa. O que essa dor veio levar e o que ela veio ensinar? Porque às vezes a gente só pergunta o que perdeu, mas quase nunca pergunta o que aprendeu. Eu perdi muita coisa. Perdi planos, perdi certezas, perdi uma versão de mim, mas também eu encontrei uma mulher que jamais conheceria se nada tivesse acontecido. Uma mulher mais sensível, mais presente, mais verdadeira, mais consciente do valor da vida. E talvez a sua dor também esteja escondendo uma versão de você que você ainda não conhece. Não porque a dor seja boa, ela não é, mas porque ela pode revelar coisas que o conforto nunca revelaria. Então hoje eu queria te fazer um convite. Quando esse episódio acabar, não corre para a próxima tarefa. Não pega o seu celular para distrair a cabeça. E não tenta preencher esse silêncio. Fica alguns minutos com você e pergunta com muita sinceridade de qual despedida eu ainda não tive coragem de me despedir. Talvez a resposta venha hoje, talvez ela demore alguns dias, mas quando ela vier, não fuja dela. Porque existe uma liberdade enorme quando a gente para de fingir que não perdeu nada. Aceitar uma perda não significa desistir da vida. Significa abrir espaço para que uma vida nova comece. E eu acredito que é exatamente aí que mora o recomeço. Se eu pudesse escrever uma carta, hoje eu escreveria uma carta para quem está vivendo um luto que ninguém consegue enxergar. Eu diria assim:
Talvez as pessoas nunca entendam completamente a dor que você está carregando. E tudo bem, nem toda despedida deixa marcas visíveis. Algumas deixam silêncio, outras deixam saudade, outras deixam perguntas sem resposta. Mas nenhuma dessas dores faz de você uma pessoa fraca. Elas fazem de você uma pessoa humana. Não tenha vergonha de sentir falta, não tenha vergonha de chorar o que ninguém viu acabar. Só não transforme essa dor em um endereço permanente. Não tenha vergonha de sentir falta, não tenha vergonha de chorar o que ninguém viu acabar. Só não transforme essa dor em um endereço permanente. Ela pode ter sido parte da sua história, mas ela não precisa escrever o seu final. Ainda existe vida esperando por você, ainda existe alegria que você não conhece. Quando você estiver pronto, dê o primeiro passo, mesmo pequeno, porque Deus continua escrevendo capítulos novos, mesmo depois das despedidas mais difíceis. Respira. Você não chegou até aqui para terminar a sua história no capítulo da perda. Se eu pudesse deixar uma frase com você hoje, essa frase seria: nem toda despedida precisa de um funeral para doer, mas toda dor merece a chance de encontrar um novo começo. Ah, e antes de ir, eu queria te pedir uma coisa. Se essa conversa fez sentido para você, compartilha. Porque talvez você conheça alguém que continue sorrindo por fora, mas ainda está vivendo uma despedida que ninguém percebeu. E às vezes, tudo que essa pessoa precisa é descobrir que ela não está sozinha. Agora me conta aqui nos comentários, qual foi a despedida mais difícil que você precisou viver, mesmo sem existir um funeral? Eu vou ler todos os comentários e sempre que puder, eu vou responder também, tá? Obrigada por dividir esse tempo comigo. Se você quiser voltar, toda segunda-feira, às 7 da manhã, tem um episódio novinho, um cafezinho quentinho esperando por você. A porta da minha casa vai estar sempre aberta. Afinal, da sua casa até a minha é só um clique. Espero você e o café é por minha conta. Até o próximo episódio do A Vida Depois do Caos. Até lá! E se você ainda está na dúvida do que vai assistir depois que esse vídeo terminar, vou te deixar essa indicação aqui. Eu te vejo lá, assim que você apertar o play.